de janeiro de 2025, domingo. Acho que o domingo devia vir primeiro, né? Dia da semana. Ok. Domingo, dia 4 de janeiro de 2025. Evento Anime Dragon. Na Ilha do Governador, Portuguesa. Vamos começar. A gente já tem um microfone. Vai ser uma beleza. Vou começar assim com o básico da entrevista. Falar um pouquinho sobre você. Quem é a Gisela? O que você faz? Como vive? Nunca ouvi falar Como se disso. reproduz? Quem é a Gisela? Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Eu sou Gisela Dias, mas pode me chamar de Gi Fortune, eu sou a Gi, porque às vezes é tudo Gisele. Então pode chamar de Gi, porque é mais fácil. Aí não erra. Gisele é a Gisele Pitt lá, famosona. Bom, eu sou dubladora há 10 anos, que eu estou completando agora esse novo ano de 2026. Então eu dublei alguns desenhos, né? Os mais conhecidos é o Big Mouth. Tem alguns desenhos da Nickelodeon também, né? Eu dublei um personagem que não foi tão importante, Stranger Things, não vou dar muitos spoilers, mas ele meio que não é muito relevante, mas foi bem legal de fazer também. Teve um anime chamado Food Wars, que eu dublei a Jun Xiaomi, que é um anime de culinária para quem gosta de food, comer. E vários outros. Bastante desenhos do Cartoon, da Nickelodeon aí pra criançada, tá na Netflix também. 10 anos trabalhando com dublagem. É muito. Como é que você começou? Como você se... A gente essa cortina aqui é a cortina devoradora de convidados. Como é que começou assim? O que fez você? Desculpa. Oi? Então, o que fez você se interessar por dublagem? Qual foi assim, seu caminho até chegar a dublar seu primeiro personagem? Você sempre quis ser dublador? Desde pequeno sempre pensou, não, um dia eu estava passando e conheci alguém que me achou legal. Eu sempre... Alô? Agora vai funcionar. Alô? Eu sempre gostei de animações, né? Desde pequena, de cultura pop, cultura nerd, geek, otaku. E eu sempre gostei de fazer muitas vozes. Mas nem sempre um dublador precisa fazer vários tipos de vozes diferentes. Muito pelo contrário. Eu tenho colegas e amigos meus que às vezes com o mesmo timbre de voz, ele é um dublador. Diferente de voz original, que eu faço bastante também, porque é voz original. Ele é diferente da dublagem. É tipo Turma da Mônica, Irmãos do Jorel. Então você cria a voz do zero. Então ali normalmente eles pedem uma diferença de vozes. Então você pode fazer uma vozinha bem fofinha assim. Ou pode fazer um vozeirão, como faz na Big Mouth, que é a mãe do principal. Então você pode fazer uma vozinha, uma senhorinha, nem assim, meio quase do Chaves, né? Como? Ou você pode fazer tipo uma voz fininha do então você pode ter uma variação muito grande. Na dublagem não, você pode ter o seu tipo de voz e você dublar sempre com aquele tipo de voz que não tem diferença. Um grande amigo meu, que é o Felipe Maia, que é muito conhecido, ele usa o tipo de voz dele, normalmente não tem muita diferenciação. Então eu sempre gostei desde pequena de fazer várias vozes e eu sempre gostei muito da dublagem. A minha mãe foi atriz durante muitos anos, ela foi atriz no México, Guatemala, aqui no Brasil, na época da Rede Tupi. Muito tempo atrás. Então, o meio artístico eu sempre gostei, desde pequena, através dela, foi uma referência pra mim. Priscila Dias, de Marina Dias, que é o nome dela, aí foi o Gisela Dias pra homenagear ela, mas eu nem tenho Dias no sobrenome. Mentira, agora tem. Agora tem. Mentira, não. Mas assim, você fez curso de teatro e depois entrou em dublagem, você começou a
poxa, Letícia, você foi de teste, alguém se falou assim, acho que você vai ficar bem, como é que foi? Na época, quem estava dirigindo era o Felipe Maia, ele me precisou fazer teste porque não era do elenco principal. Então, às vezes, o elenco secundário não precisa de teste. Às vezes, o próprio diretor vai e faz o convite. Mas, às vezes, eu acho que surge teste, então depende muito. Então, era um personagem que era para dar tudo certo. Ia ter spin-off, tipo, só em quadrinhos. Só que aí ele foi o pior episódio da fanbase de Stranger Things, que é o episódio da Kylie lá com a Eleven, com a 11, né? Então, foi assim, o pior. Só que, por incrível que pareça, né, a Kylie acabou voltando na quinta temporada. Não vou dar spoilers, porque eu sei que tem muita gente que não fez, que não assistiu ainda o final de Stranger Things. Mas como é um personagem que não foi relevante, foi contado que ela morreu. Mas esse não tem problema, que não é uma personagem importante. Então, mas vai ter o Stranger Things tipo, como se fosse o Arcane, em formato de animação. Então, vou ficar torcendo para que volte esse personagem, porque vai ser entre a segunda temporada e a terceira. E vai ser na Netflix. Então, estou torcendo para que volte. Achei que foi o pior episódio, né? Porque ficou muito solto ali. E eu fiquei na temporada segunda, e cara, galera toda, ninguém vai voltar, o que aconteceu com esse povo? Pois é, descobrimos agora. Morreram. Infelizmente. Tem algum personagem que você sempre sonhou em igual e você conseguiu, você ainda não conseguiu gostar? Tem uma direção? A minha queridinha é a famosa Pociac. Vulgarmente falando, a Era Venenosa. Obrigada. Também faço cosplay da Era, também gosto. Então, tipo assim, eu sempre torço pra que ela venha, faça um live action, ou que venha pros cinemas, ou que faça alguma coisa, porque é um personagem tão querido. A gente vê tanto cosplay, que eu acho que tá sentindo falta de aparecer alguma coisa grande dela. Né? Então, eu fiz algumas animações, DC Superhero Girls, fiz também Os Jovens Titãs, e algumas animações e alguns jogos também. Mas, infelizmente, eu sinto essa necessidade de uma coisa grande com ela, né? Acho que a DC podia aprofundar e fazer algumas coisas bacanas. Realmente, uma coisa menor dela, todo mundo sabe, né? Do jeito que aconteceu, não posso ter muita certeza. Você já ligou vários tipos de mídia diferentes. Filme, desenho, jogo. Jogo, que beleza. Fiz desenhos, animações, séries, filmes, mas jogo parece que ainda não surgiu. Mas vai vir um jogo agora aí, e talvez, eu não posso dizer. Então, assim, a princípio eu não fiz. Nada aconteceu, ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Com esse microfone, ninguém ouviu mesmo. Qual é a diferença, você acha, entre... Só um momento, né? Gente, ele conseguiu! Ninguém conseguiu, já pegou o bate-bate dele, tá 2 horas falando aí. Agora me diz, diferença entre dublagens de desenho e de live action. Você acha mais difícil? Qual é a grande diferença entre os dois que você pensa? No desenho, dependendo do personagem, pode deixar um pouco mais caricato, e no live action tem que deixar mais, como que eu vou dizer assim, que tá mostrando ali no original. Porque como a dublagem ela é diferente do voz original, você não cria, você tem que ver primeiro a imagem, né, e interpretar aquilo que já foi interpretado. Então no live action normalmente não é muito caricato, né, a não ser que seja um monstro, a não ser que seja uma coisa muito over para você poder fazer diferente, assim. Você vai normalmente ter aquilo que já foi feito e você vai fazer aquela versão brasileira daquilo que já foi feito, né? Então, escutado. Então, a gente
de você estar fazendo a voz do personagem, a voz do cabelo, ou como se você mais gosta das coisas todas que você faz? Você gosta mais de conversar com a galera? Você fazer trabalhar mais de trás da cozinha? Alguém sabe o que você Eu já trabalhei também como atriz mesmo. Então eu já fiz participação na novela de 10 Mandamentos. E assim, cada área de trabalho é diferente. Então, às vezes você tá ali pessoalmente, você vai precisar do seu corpo para poder interpretar. Na dublagem você vai utilizar apenas a sua voz, você não aparece. Então toda a sua interpretação está na voz. E na live é você mesmo, você conversando e falando. Então são três vertentes totalmente diferentes, mas que cada um tem o seu gostinho especial. Não tem um favorito, eu gosto de todos. Acho que o trabalho como atriz, de você fazer vários personagens, e para quem gosta de jogar e trabalhar aquilo que gosta, é o que importa. Então, você trabalhando com aquilo que gosta, não tem como ser diferente. É legal fazer cada hora uma coisa diferente, assim. Eu me pergunto, essa vida chega mais essas coisas. Na verdade, vou fazer 3 perguntas e um pedido. Uma das coisas que eu sempre pergunto para cada dublador, eu quero pedir de todos eles. Eu sei que você já fez, como você falou uma vez mais presentinhos, a Fênix Negra em X-Men, o filme, que é a Junction, o Mickey no Soma, que é o Full Wars. A pergunta que eu tenho é, você espera ser reconhecida por só uma ou duas vozes que você fez nesse pequeno mundo, ou por todas as vozes que você fez nesse gigantesco mundo de slime, que é um mundo que um dia uma dor de sombra de desgraça? Eu não entendi a pergunta direito. Se eu gostaria de ser reconhecida por várias vozes ou por uma ou outra, assim? Seria isso? Eu acho que todo dublador gosta de pegar um protagonista. Só que, infelizmente, todas as vezes que eu passo, assim, como protagonista, as minhas séries, ou elas acabam, ou o personagem não sobrevivem. Eu fiz um
pensou que Netflix fazia algumas aulas lá, ensinava os alunos lá, só que depois ele deixou a Gigabox e agora ele só ficou na casa dele. Depois eu também muita gente passou a usar o home office, já fez seu estúdiozinho e nem sai de casa mais. Tá vendo? A galera está. Mas assim, em relação às aulas, quando você tem uma aula de dublagem, ele ensina você a trabalhar a sua voz, a projetar, a crescer, ou ele te ensina para você conseguir casar a sua voz com a boquinha, com o personagem. É esse tipo de coisa que você aprende ou o que é? Bom, um bom professor, ele vai ensinar, né, como funciona o mercado de trabalho, né, como você se portar e também tem a parte prática, que é justamente essa, o sincronismo junto com a interpretação. Então não adianta você sincronizar e parecer tudo lido. Então normalmente o pessoal já é ator profissional, né, já fez toda essa parte de interpretação e a gente vai aprender na dublagem o sincronismo interpretado, né? Então você, e é tudo assim, é tudo muito rápido. Então você vai fazer o seu tempo, normalmente você vê 3 vezes e grava, né? Tem gente que vê uma vez e grava e depois não importa. Então você vai fazer o seu tempo, seja bem interpretado. Alô, alô? Seja bem interpretado, né? Pra poder ficar natural. É uma boa dublagem, né? É o que a gente preza hoje em dia. Isso pra mim parece dificílimo. Você ter que interpretar o personagem. Tem toda a emoção da cena, obviamente. E ele tem que casar ali, que você só ouviu umas 2 vezes o negócio, ele tá vendo a mesma coisa que tá vendo. Você acha muito difícil? É difícil, é difícil. É muito difícil e erra bastante. Então não se preocupe. Se está começando a fazer o curso, eu errei. É treino. Quanto mais você treina, você vai se aperfeiçoando, né? Então é prática, muita prática, e você sempre vê se está bem interpretado, se dá a pergunta, tira dúvidas com o professor e é treino. Já passou por algum momento assim, constrangedor ou de ter que dublar alguma coisa que você fica muito vergonha, ou então alguma coisa que você tem medo? Não lembro quem foi agora que não gostava de filmes de terror, mas tinha que dublar filmes de terror e o jeito que não queria ver, e você já passou por alguma coisa assim? O filme de terror, ele sempre fica com o pezinho atrás. Mas assim, o dublador, ele dubla de tudo. Às vezes algumas cenas um pouco mais calientes é um pouco mais difícil, mas como a gente é um trabalho muito profissional, o diretor não está acostumado, então é bem mais tranquilo. Mas as cenas de terror, a gente toma susto junto quando vê pela primeira vez. Mas é engraçado, é engraçado. Mas alguém tem pergunta, gente? Não? Você tem pergunta? Sim, um desafio. Por acaso você já teve uma situação que teve um personagem bipolar que na mesma cena você tem que estar feliz, com raiva, alegre, muito emocionado com o mesmo personagem? Bipolar não, mas assim, eu já dublei gêmea. E às vezes na dublagem, como é gêmea, às vezes a gente ficava na dúvida, porque tem um texto de saber, às vezes, quem é quem. Então, às vezes, tinha um personagem que era totalmente de um gênero diferente, e a outra é como se fosse Paulina e Paula Bracho, né? Tipo, a Mai e a Boazinha. Então, às vezes, a gente ficava nessa dúvida, porque eu, por exemplo, eu fazia a Boazinha, mas tinha que ter cuidado para não fazer o personagem que estava ali, que era a Mai. Então, mas eu dublava só um personagem só, não dublava as duas, eram vozes diferentes. Agora, bipolar... Não teve, né? Não, mas eu gosto muito de dublar vilãs. Vilãs tem um gostinho a mais. Porque às vezes você tá de um jeito, depois você tá de outro, depois você tá, sabe? Você modula muito. Quando você é muito boazinha, você fica muito, tudo bem com você? É tipo uma princesinha. Agora, quando você é má, normalmente você tem risada. Ou você tem, tipo, os caldos, ai não, que raiva! Por exemplo, a Poiciável, por exemplo, ela se solta mais. Mas também depende de cada personagem, né? Mas quanto
mais uma pergunta. Sim, o negócio só em relação ao bipolar, assim, não necessariamente uma personagem bipolar, mas como você faz vários takes de várias coisas, tem uma cena que você vai dublar e ela tá feliz e na outra, sei lá, ela perdeu a mãe, tá chorando. E aí como é que você acessa isso de questão de menos de um minuto, você tem que mudar de uma emoção para outra? É bem isso mesmo que funciona, porque a gente dubla as nossas partes, né? Então, às vezes, está lá uma cena normal no loop 1 e depois na cena 10, no loop 10, está chorando porque morreu alguém. E na outra está feliz porque já passou 2 anos. Então, é tipo assim, vai variando. Então, tem horas que está gritando, tem horas que está falando normal, é bem variável. Então, você escuta e se você já estiver pronto, você já grava. Ou você escuta 3 vezes, já entra naquele clima e você grava. Mas é bem assim. A montanha-russa, entre uma e outra, você tem que estar preparada para sorrir e chorar em segundo. Sim, imagine hipoteticamente que surge um portal e que personagem você levaria para casa? Por exemplo, sei lá, quer ter uma pizza em casa e vai trazer um personagem da sua dublagem para um dia de visita. Que personagem seria esse que iria para sua casa? Tem que ser um personagem, tem que ser da sua dublagem, de preferência. Um personagem que eu levaria pra casa, Sim, eu acho que é essa do desenho, a mamãe Leona, porque ela fazia muita coisa gostosa. Esses personagens mais fofinhos, não ia levar malvado, não. não leva vilão, vai destruir o mundo. Não ia levar vilã, não. Mas é legal você fazer personagem bonzinho também, porque é mais fácil, eu acho. Equilíbrio, Pelo menos né? pra mim. Porque você fica numa linear. Então, essas mudanças de loop que eu falei, elas são menos. Porque você sempre tá naquele mesmo jeitinho, naquele mesmo pá. Acho que eu levaria os personagens todos bons. Entendi. Essa coisa de personagem infantil, normalmente eles são mais alegres, né? Tem essa constância. Realmente, levar uma vilã para casa pro dia. Ah, surgiu mais uma pergunta. Surgiu mais uma pergunta, eu espero que não seja de indignação, mas talvez aconteça. A gente sabe que, não sei como é hoje, mas o estúdio, ele recebe toda vez que uma filmagem é exibida. Então, existe alguns estúdios ganhando com filmes e séries dos anos 70 que os dubladores não estão mais vivos. E séries que foram gravadas recentemente, que o dublador já recebeu, né, um trabalho bem feito, está sendo exibida talvez pela 5ª vez e o dublador não recebe mais. Eu quero saber, se o microfone ajudar, essa questão dos direitos conexos, se tem que ser feito como alguns dubladores fazem, se é necessário ter que processar o estúdio, ou se existe a possibilidade de você negociar esses direitos conexos, ou se é melhor deixar para lá porque não vale a pena. Ou se de repente as coisas mudaram, agora existe direitos conexos, agora o dublador recebe todas as vezes. Como está essa questão? É uma pergunta bem de empresário, né? Então, por exemplo, tudo depende do contrato. Estou contratando, hein? Tudo no contrato que foi assinado. Então, cada distribuidora, dona daquela produção, ela vai fazer um contrato com aquele estúdio de dublagem ou com aquele terceirizado. Porque às vezes nem ela contrata um terceirizado que contrata o estúdio. Também acontece, nem sempre é direto. Então, se tiver um contrato de direitos conexos, beleza. Então, depende de cada papel que ser assinado. Então, por exemplo, aconteceu, muitas redublagens do Chaves, por exemplo, e de várias séries antigas que às vezes
finge que não aconteceu. Nunca que eu saberia sobre o direito de exibição. Então, direito conexo significa que o estúdio... o estúdio recebe todas as vezes que é exibido, e o dublador só uma. É praticamente isso. Então, você é contratado, faz o seu trabalho... E recebe só uma vez. Recebe por aquele seu trabalho que você fez, mas o seu trabalho está pagando, né? E todas as vezes vão receber por isso. É como se chamar de trouxa, né? Você é um pouco, sim. Tem que fazer por amor, né? Faça por amor. Depende do contrato, mas não é muito justo. Não. Dublagem é amor, né? Tem que fazer por amor. Você não faz por amor. É dinheiro, detalhe. Agora eu tenho minhas contas pagas, né? Cara, não tem como ser dublador e querer ser rico, cara. Eu acho que isso também deve ser uma questão não só de dublagem, né? Também deve ser uma questão de atores. Porque uma produção original, por exemplo, que fica passando, será que isso acontece? Gente, eu não sei de nada, olha só. Totalmente novidade pra mim isso aqui. Você tem mais alguma pergunta? Eu posso ter se você quiser. Não, assim, posso se você quiser. Não, eu posso. Você tem uma pergunta? Sim. Tem uma pergunta, você pode perguntar aqui, tá liberado. Tá. É seguinte, esse microfone vai ajudar o microfone. Bom, como você disse, a dublagem de hoje não é a mesma dos anos 90, tá? Então tinha que usar um único microfone, às vezes para 7 pessoas no mesmo estúdio, e se um errasse, tinha que fazer 30 minutos de novo por causa de uma palavra errada de um único dublador, certo? E hoje em dia, dependendo se o dublador tiver recursos, como Guilherme Briggs, que tem um estúdio lá em Petrópolis, no quarto dele, e ele tem autorização do estúdio para fazer a dublagem na casa, mas ele gastou o dinheiro com um engenheiro de som. Não era possível fazer isso nos anos 90, porque não existia esse equipamento caseiro, esse computador caseiro, e você tinha que ir lá, tá? Então, lado contra, você não tem mais possibilidade de conhecer novos amigos, você não tem mais contatos com os amigos dubladores, porque você pode vir num dia e o outro vem no outro e vocês não se conhecem. Então, que contratempos, que mudanças boas ou ruins aconteceram, de repente, na dublagem dos anos 90 para agora? O que está melhor, o que está pior? Existem softwares para treinar dublagem em casa? A pessoa precisa necessariamente começar por um curso de teatro? Enfim, quais são os pontos positivos e negativos? A gente sabe que nunca é a mesma coisa. Assim, passa anos, sempre muda alguma coisa. Não necessariamente muda para melhor, né? Porque afinal, a Herbert Richards faliu, contratava dubladores, você tinha carteira assinada. Hoje em dia, como disse Luiz Sérgio, que eu entrevistei ele ano passado, né? Então, você não pode parar de trabalhar, porque senão você não vai ter dinheiro, você não tem 13º, você não tem plano de saúde, você não pode ficar doente, tá? Praticamente inexiste contratação, agora é freelance, né? Já garantia. Inclusive, o dublador poderia ser contratado, CLT, em mais de um estúdio ao mesmo tempo. Aliás, não dublar ao mesmo tempo, mas enfim, né? Então, é isso. Quais são as mudanças? Muita coisa, né? Assim, dentro da reforma trabalhista, acho que ninguém mais é CLT. Não. Até tem, mas nem médico mais. A Herbert Richards falhou, né? É CLT. Por que você não chegou anos 90, obviamente, você é um bebê. Já era nascido já. Mas você não chegou a passar ou conhecer quem passou por essa fase e consegue responder ou falar um pouco de ruim? Sim, e o que aconteceu com a Herbert Richards? Então, teve muita mudança. Durante esses 10 anos já teve muita mudança, né? Porque antes eu peguei a época que fazia vozerios todo mundo junto, pelo menos. Então, sim, hoje em dia, né, muita gente home office. Mas tem estúdios que optam pela presencial. Tem estúdio que só grava presencial e tem estúdio que só grava home office agora. Tem estúdio que não quer mais presencial. Então, tem estúdio. Então, nessa época que eu gravava em conjunto, pelo menos os vozerios, era muito legal porque eu encontrava outros colegas, pessoas mais antigas e tinha esse contato. Então, era muito mais fácil de você ter o relacionamento. Porque na dublagem são relacionamentos.
amizade com outro diretor, é mais uma probabilidade de ele me chamar, porque ele está ouvindo a minha voz ali. Não só a amizade, mas também o talento. Então, às vezes, nossa, eu gostei do seu vozerio, eu gostei dessa interpretação, vou chamar, eu acho que essa voz aí vai me caber num projeto que eu tenho. Então, isso dificultou hoje em dia, porque hoje em dia, como tem menos contato, menos pessoas vão estar te ouvindo no dia a dia do estúdio. Vai estar ali no seu estúdio, é o quê? Só o diretor, e ter, às vezes, um diretor de te indicar ou não, que é muito difícil. Por isso que eu aconselho, para quem está começando. Nos cursos de dublagem, vai estar pessoas ali que estão começando junto com você, pessoas que às vezes já estão começando a dublar, e às vezes esse relacionamento você faz com o seu próprio professor. Por isso que é bom presencial, que é o que eu digo. Porque hoje em dia a gente sente falta. E nessa época, você falou nos anos 90, todo mundo dublava junto, não só os vozerios. Então nisso tinha mais relacionamento. Não tinha, né, a possibilidade, não era tão conhecido hoje em dia como a internet. Aí você vê a cara do dublador, o pessoal tá famoso e ganha muito dinheiro, né, indo em eventos e fazendo publis. Hoje em dia tem muitos dubladores que são influenciadores. E a nova era hoje em dia é que tem muito influenciador se tornando dublador. Então é uma outra forma de você Fedubs, né? entrar. Por exemplo, a Fedubs, por exemplo, ela está dublando há um ano. Já está aí, né? Exatamente. Então hoje em dia o que acontece? Eu estava vendo uma entrevista de Stranger Things, que eu sou muito fã, que estão fazendo as pré-seleções de Hollywood, utilizando também como pré-requisito a quantidade de seguidores. Hoje em dia, infelizmente, é o mercado atual. Não necessariamente é só o talento, você vai lá e fazer o teste, você olha as suas redes sociais e vê quantos seguidores você tem. E a dublagem, ela está indo por esse caminho. Eu lembro que eu tava com uma outra dubladora que ela faz vários musicais. Nesses musicais, ela já tinha uma quantidade X de seguidores e ela conseguiu um papel na dublagem porque ela tinha essa quantidade de X seguidores. Então a dublagem ela está indo um pouco nesse caminho também. Antigamente eles convidavam os star talents, que eram as pessoas famosas da televisão, né? E às vezes não era nem ator, e fazia aquela dublagem. Hoje em dia eles estão usando esses influenciadores que são dubladores no lugar dos star talents também. Então tem de tudo um pouco. Isso também mudou. Estou vendo uma mudança muito grande desses 3 anos de agora. E quando veio a pandemia, né, muita gente, antes o home office não era muito bem visto. E hoje em dia é super aceitável. Então tem muita gente do Rio de Janeiro dublando para São Paulo no Rio, e antigamente era só assim, era dublador muito conhecido que fazia. Hoje em dia é bem comum. Então melhorou e piorou algumas coisas, né? Então é sempre uma evolução, uma mudança. E a gente tem que se adequar a essa mudança. Tá vindo agora a IA, agora é um novo desafio, né, que os dubladores estão enfrentando, querem regulamentalizar para deixar a dublagem viva, né, para justamente a gente não perder o mercado pela inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela não é viva, né, ela é uma programação. E o que a interpretação precisa? De pessoas vivas para poder ter a interpretação máxima, né? Então é um novo desafio. E cada vez que passa, os anos vão passando, vai surgindo novos desafios e novas mudanças. E como dublagem, a gente tem que se adequar. Agora você mencionou IA, não apenas dublagem assim, original, entre aspas, né, feita por IA, mas dubladores tendo a sua voz clonada, né, imitada por inteligência artificial. O que você acha sobre isso? Existe algum tipo de contrato em qual nós podemos copiar a sua voz para fazer? Porque tem gente, atores às vezes, que morreram e usam a figura dele em filmes, ou então a voz dele para alguma coisa. Para a dublagem já tem esse tipo de contrato, de problema, de alguém falar, você vai dublar essa personagem, mas a sua voz pode ser usada posteriormente. Existe já isso? Então, os dubladores, se você olhar nas redes sociais, no Instagram, coloca lá dublagem viva. Tá indo no congresso para poder fazer essa luta para poder ter a regulamentação. Ter realmente uma lei para proteger essas vozes. Fez pra ele, agora sim. Oi, desculpa, eu quero comprar bebida. Para poder liberar sua voz. Os dubladores, eles têm, né, um sindicato, né, então o pessoal se reúne, principalmente de São Paulo, para proteger a sua voz, mas não tem uma lei ainda. Então o pessoal já está trabalhando em muitos congressos, fazendo reuniões para que exista uma lei para proteger essa voz. Não só na dublagem, né? Tem uma música muito famosa de São Paulo, né? E
Quanto tá? Ah, quero suquita uva, suquita morango, guaravita. Uva e laranja, pode ser os dois, uva e laranja. E guaravita. E água também. Aqui isso aqui tá tudo. Você prefere dinheiro? Ah, eu acho que não tem troco não, mas... Como é que é? Faz as suas redes sociais para todo mundo poder seguir. Você tem bastante seguidores para restaurantes. É Gisela.Dia no Instagram. Na Twitch é Gia_Fortuna. Pode entrar lá. E eu vou ter que ir no evento, galerinha. Então, quem quiser tirar ainda mais dúvidas, eu vou falar no microfone. Eu sou empresária também, então quem quiser dicas também de outras áreas, não só de imagem, mas também de live, trabalhar na área de cultura pop, de otaku. Tem várias vertentes que você pode trabalhar, não só na imagem, porque hoje em dia você não tem que escolher uma outra área. É sempre bom você estar preparado. Porque aí o dinheiro... Não, o dinheiro vai voar, hein? Pode ser, pode ser. Faltou dois. Opa, pera, volta, foto. Opa, mais uma. Sim. Espero você na próxima edição. Espera, ficou a dúvida, o que aconteceu com a Herbert Richards? O estúdio. O que aconteceu com o estúdio? Eu não sei. Você sabe? Você tem informação sobre isso? Também não sei. Só sei que o Herbert Richards morreu, né? Mas e o estúdio? Administração. Os herdeiros não souberam cuidar, né? Com certeza, se acontece. Provavelmente, tá. Ah, já tirei foto. Esse negócio de Obrigado. não saber o que fazer. É bem comum. Aconteceu algo parecido com a Manchete, né? Adolfo Bloch faleceu e aí faliu. Pede os clientes. Confiança. Também queria tirar uma foto com você. Sim, olha só. A gente vai ficar nesse evento. Opa, tira foto pode conversar, vai fazer uma pergunta particular, tirar uma foto, Ah, já fiz todas as perguntas, né? fazer outras perguntas que foram